A graça e a paz. Hoje daremos início à leitura do livro de Gênesis, que tem como autoria não explícita ao autor Moisés, e ele vai falar sobre a criação, sobre a criação da humanidade, vai dar indícios dessa história linda da nossa existência, como tudo começa, como tudo se inicia, e se inicia de uma forma poderosa, né? De um aspecto poderoso, estabelecendo o poder de Deus, né? Estabelecendo, refletindo o poder e planejamento de Deus. E vai nos ensinar grandes e valiosas lições e nos dar um autoconhecimento, da onde viemos, como surgimos, né? Qual foi o propósito dessa criação e o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de todos, né? Tem um propósito na vida da sua criatura, né? E deixamos de ser criatura quando aceitamos a Cristo, mas no compêndio todos nós somos criaturas de Deus, feituras suas, feitas à sua imagem e semelhança. E esse livro ele tem esse significado, significa o começo. Gênesis significa começo de tudo, né? A criação de todas as coisas. E vai dizer assim: a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre as luzes e as trevas. E aí você pode ver todos os dias, ao abrir os seus olhos, ao acordar, né? Quando você vai se deitar, está tudo escuro. E quando você levanta, ao acordar, o sol já está aparecendo, dando o ar da sua graça. Esse Deus é maravilhoso. E ele faz tudo isso com o poder da palavra, apenas com um haja luz. E para a tua vida no dia de hoje, que possa haver luz, que a luz de Deus venha dissipar todas as trevas da agonia, da angústia, da tristeza, da maldade, de sentimentos contrários, porque Deus é luz, Deus é graça e Ele é paz. E chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Isso tudo aconteceu no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Esses primeiros versículos vai revelando as premissas mais importantes desse livro, né? Desse Deus que é supremo, é o Criador de todas as coisas. E aqui esse verbo, o verbo de ação, criou, a criação, criar do nada, ele usa com exclusividade, sabe? Para essa ação divina. Deus usa com uma ação assim muito forte. E aí ele vai empregando esses outros verbos de ação criativa. Porque Deus ele é muito criativo, né? Ele é muito único. E aí ele usa outro verbo de ação, formou. É fantástico, é muito lindo esse primeiro capítulo de Gênesis, porque o poder dessa palavra é única, né? Geralmente os judeus na palavra, na concepção hebraica, esse Deus Elohim para Deus, é um dos nomes de Deus.
é enfatizado o poder e o caráter único e verdadeiro de Deus, de ser o protagonista, o Deus criador, Elohim, né? O Deus que cria. É muito forte, é muito forte. E que você possa trazer esse Deus para a tua vida nos dias de hoje. Esse Deus que cria, traz a existência do nada. E tudo vem a existir com o poder da sua palavra. Com o poder que o Deus Elohim possa fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, né? Sequenciando. E disse também Deus, está lá no versículo 9. Ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. Apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relvas, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e esse fora o terceiro dia. É tremendo, é muito lindo. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para se fazer separação entre para se fazer separação, e sejam para luzeiros firmamentos do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E também fez as estrelas, e colocou o firmamento nos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem assim separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde, e esse fora o 4º dia. Tremendo, né? Muito lindo. E aqui, mais uma vez, você vai ouvir o poder da palavra haja. Haja, de haver, de existir, de se tornar real. O que você precisa que haja em sua vida nos dias de hoje? Que haja fé, que haja paz, que haja abundância de viveres, que o haja de Deus venha se manifestar na sua vida, que o haja de Deus venha trazer saúde, alegria, esperança, venha trazer renovo, novas conexões, né? Reviver o que está morto, acabado. Que o haja de Deus venha governar a sua vida, venha se fazer real na sua vida. É engraçado que a ordem dessa criação exigiu que a reprodução das espécies acontecesse, né? As sementes começaram a produzir e dentro dos seus limites. E é engraçado que cada criação tem o seu limite certo, né? E foram se criando as espécies apenas pelo haja de Deus. Ele não precisou colocar a mão. E às vezes nós achamos que Deus tem que colocar a mão, né? E basta uma palavra, basta uma só palavra. E uma certa feita, um rapaz encontrou Jesus e ele fala para Jesus, seu amigo estava doente, e ele fala para Jesus: mestre, basta só uma palavra e eu sei que essa palavra vai alcançar o meu amigo, né? Basta só uma palavra e Deus pode mudar a situação da tua vida. É crer que a palavra do Senhor, que a palavra de Cristo, que a palavra desse Deus Elohim pode manifestar na tua vida e fazer novas todas as coisas. O versículo 20 vai dizer assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Olha, seres viventes, aqui não está especificando, são várias qualidades e espécies de seres que nós desconhecemos, que a ciência desconhece, que os estudiosos desconhecem, mas que o autor da vida conhece muito bem.
voe e as aves sobre a terra e sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ele olha para essa criação, ele olha para essa magnitude, né, para esse poder ali retratado em materialidade, e ele chega à conclusão que o que ele fez é bom, que o que ele criou é bom, e ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem. Ele diz: sejam fecundos, vai, multiplicai-vos e enche as águas dos mares e na terra e se multiplique todos os seres. E houve tarde e manhã, e este fora o quinto dia. E disse também Deus: mais uma ordem, mais um haja. Produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. E assim se fez. Olha que fantástico. Ele está dizendo para a terra, ele deu uma ordem para a terra. Por isso que todos nós voltamos ao pó, inclusive os animais, que também são pó. Ele fala aqui para a terra, olha a terra. Ele deu uma ordem à água, para que a água produzisse, e agora ele vai dar uma ordem para a terra. Quando Deus tem algo para fazer, um projeto para executar nas nossas vidas, ele não precisa de auxílio, ele não precisa nem mesmo da nossa fé, ele não precisa de nós. Nós que somos dependentes, nós que somos totalmente dependentes dele. E ele vai dizer isso para a terra: produza a terra seres viventes, vírgula, ele está dando uma ordem para a terra, uma ordem específica, e conforme as suas espécies, segundo as suas espécies, e assim se fez. A terra, eita, glória a Deus, é fantástico. E nós às vezes não queremos obedecer algo tão simples, ou praticar coisas tão simples. A terra com algo tão complexo, sabe? A terra simplesmente produziu. Ela se revelou ali na grandeza do Senhor. Isso é fantástico, essa interpretação aqui é fantástica. Ela recebe uma ordem e assim ela executou. O versículo 25 vai dizer: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu também que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos dá a entender que não é um Deus só, que existe mais pessoas ali, porque está no plural. Farei o homem à minha imagem. Ele poderia ter feito isso se fosse um Deus exclusivista, se fosse só um, mas não. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais selváticos, domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aqui a gente denota que ele criou. Aqui não houve o haja de Deus. Aqui denota que ele criou. E o homem e mulher os criou. Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, né? Então a terra está sujeita ao homem. Dominai, vai, conquiste sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal. Deus dá poder, Deus dá uma ordem ao homem de dominar, né? Ele tem esse poder, essa autonomia vinda de Deus para dominar a todo o animal.
independente de qual seja, a todo animal que rasteje pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, as árvores, as plantas que ele havia criado, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Ou seja, ele fala para o homem: todas as árvores que dão frutos, elas te alimentarão, serão úteis para o seu alimento, para te manter. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Essa ordem, isso aqui denota que até então nada disso era tinha algum malefício ao homem, né? Como outrora, hoje. Não, tudo que Deus criou fora perfeito. O homem podia tocar, o homem podia comer, se necessário fosse. Ele tinha que ter domínio sobre aquilo. E isso traz um entendimento que, assim, todas as coisas aqui criadas por Deus era bom, era benéfico ao homem. E viu Deus tudo que fizera, tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Ou seja, era mais que bom, era excelente. E aqui houve tarde e manhã, e este fora o sexto dia. Ou seja, em 6 dias, esse Deus faz toda uma criação de um sistema com elementos sistemáticos, com elementos complexos, né, com elementos fortes, com uma estrutura assim rígida e firme, mostrando um Deus totalmente complexo. E aqui também a gente pode ter essa magnitude, esse conhecer de Deus, um Deus que é monoteísta, né? Um Deus único, um Deus que se estabelece como criador, né? Sem forças rivais. Você não vê outras forças rivais aqui. Pelo contrário, você vê a força agregada. Quando ele fala façamos, aí você tem esse entendimento que é mais de uma pessoa. Mas você não vê rivais aqui, você não vê uma rivalidade. E você vê um Deus criador forte. E ele faz essa criação totalmente ali em ordem, né? Deliberada, abençoada. Ou seja, Deus é um Deus de ordem. E nós queremos fazer tudo no meio da bagunça, de qualquer jeito, né? Ele é um Deus de sistema. Ele fez cada coisa, cada item, cada sistema em um determinado dia. E nós queremos fazer tudo, né? Às pressas, de qualquer jeito, nas coxas. Então, assim, esse primeiro capítulo de Gênesis traz essa centralização para a nossa vida, de fazer as coisas em ordem, de colocar a casa em ordem. Aqui, Deus estava criando o mundo, fazendo a criação do mundo, e de uma forma, assim, única, mas com ordem, nos mostrando que esse Deus é um Deus de ordem, é um Deus que trabalha na ordem e que ele pode fazer o que ele quiser na sua vida, basta o querer dele. Então, assim, que hoje você venha entender e desejar o haja de Deus, que o haja de Deus possa acontecer na tua vida, que a tua fé possa estar unificada a ele, a esse Deus da criação. Ah, não existe. Ah, já findou, mas ele pode trazer existência aquilo que não existia, porque o mundo não existia. Só havia trevas, só havia escuridão, né? Vai dizer que no início, no princípio, só havia uma terra sem forma, uma terra vazia, né? Um espaço, uma situação vazia, onde era trevas, onde era abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que o Espírito de Deus possa pairar sobre você e que ele possa manter o haja dele na sua vida. Ficai na paz.